Vanessa Graziotin tem 51 anos, é candidata à prefeitura da capital pela coligação Melhor para Manaus. Nasceu na cidade de Videira, em Santa Catarina, e mora no Amazonas há mais de 30 anos. É farmacêutica e professora, casada e tem uma filha. Foi vereadora da capital 3 vezes e deputada federal por 3 mandatos. Atualmente é senadora do Amazonas pelo PCdoB. Lembramos que as entrevistas vão ter 5 minutos, com mais 1 minuto de tolerância, para que o candidato possa concluir a resposta. Iniciaremos agora a entrevista de hoje com Vanessa Graziotin. Boa noite, candidata. Boa noite, Cléo. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo e muito obrigada pela oportunidade. A senhora foi eleita para um mandato de 8 anos para representar o Amazonas no Senado. Por que agora decide se candidatar à prefeitura? Na realidade, eu atendi a um chamamento não apenas do governador, mas de um conjunto de partidos políticos, por conta de que Manaus precisa efetivamente de alguém que trate a cidade como uma mãe trata os seus filhos, a sua própria família. Alguém que tenha capacidade, condições políticas de fazer uma ação conjunta integrada. Então, eu tomei essa decisão no dia 30 de junho, talvez a decisão mais importante da minha vida, de vir para Manaus, ser prefeita, se assim for a vontade de Deus, se todos e todas me apoiarem, e trabalhar para construir uma cidade não só que receba muito bem a Copa do Mundo, mas que deixe um legado importante para as pessoas. Nós não aguentamos mais. A cidade e as pessoas não aguentam mais tanta obra parada, que demora 5, 6, 8 anos. Então eu creio que eu tenho todas as condições. Primeiro, tenho uma experiência longa na vida pública e segundo, um apoio muito grande do governador Omar, da presidenta Dilma. E através dessa ação conjunta e integrada é que nós pretendemos transformar a cidade de Manaus, colocar a cidade de Manaus no caminho que já está o Brasil, no caminho que já está o Amazonas, uma cidade que dê prazer para as pessoas viverem nela, porque infelizmente nós amamos muito Manaus, eu amo muito Manaus, todos amamos, mas essa cidade não está nos dando mais prazer de viver, porque a gente tem problema no transporte coletivo, problema na saúde, problema na educação. Então eu aceitei esse desafio e quero dizer que estou imbuída de um espírito de muita humildade, mas de muita disposição de trabalho para ajudar Manaus e ajudar as pessoas. Candidata, vamos fazer então o sorteio dos temas que serão apresentados pela senhora. Vamos lá. O primeiro tema é emprego e renda. Quais são os seus projetos para essa área, candidata? Olha, primeiro eu quero dizer que eu estou em Brasília há 14 anos e toda vez que a Zona Franca apresenta algum problema, alguma dificuldade, a gente vê muito o governo do estado, o governador e a bancada federal se mobilizando. Eu quero dizer que serei uma prefeita muito atuante na defesa da Zona Franca de Manaus, da consolidação desse projeto que é aquele que gera tantos empregos. Infelizmente, hoje não é um dia feliz para nós, porque mais uma vez o governador do estado de São Paulo ajuizou uma ação contra a Zona Franca de Manaus e dessa vez uma ação muito forte, porque ela questiona todos os incentivos estaduais às fábricas aqui instaladas, né? Infelizmente, o governador de São Paulo, que é do PSDB, adotou essa medida. Mas eu, como prefeita, estarei ao lado do governador Omar, estarei ao lado da bancada federal e pleiteando junto ao Parlamento brasileiro, a presidenta Dilma, o fortalecimento desse modelo muito importante na geração de emprego e renda e na preservação da floresta. Mas, além disso, eu também farei uma grande ação para formalizar trabalhadores e trabalhadoras. A Camelô, que está trabalhando por conta própria, não tem uma carteira de trabalho, não tem o direito a adoecer, porque se adoecer, deixa de ter o seu ganha-pão. Então nós vamos trabalhar muito forte no sentido de formalizar cada mulher, cada homem que trabalham com muita dificuldade, mas com muita dignidade para sustentar os seus filhos. Vamos trabalhar também a educação de jovens e adultos, vamos trabalhar a preparação das pessoas para o trabalho, porque nós precisamos garantir com que todos tenham o direito a uma renda, a um emprego decente para, de forma decente e justa, sustentar e proteger as suas famílias. Candidata, 2 minutos e 30, a partir de agora, mais um tema. Mais um tema, vamos lá. Próximo tema é habitação.
Habitação. A cidade de Manaus vem melhorando muito o índice de habitação das pessoas, mas nós temos muito a fazer ainda. O governo federal tem um programa importante, Minha Casa Minha Vida, e que eu, como prefeita, farei com que a prefeitura também se envolva nesse programa. O governo do estado tem sido grande parceiro do governo federal, mas a prefeitura não tem projetos ainda para construir habitação. Então, eleita prefeita de Manaus, não tenho dúvida, eu me somarei aos esforços do governador Omar, da presidenta Dilma, para trazer habitação para as pessoas, habitação digna. E mais do que isso, nós vamos planejar a cidade de Manaus para que as pessoas não tenham que ocupar terras, não é, para construir as suas casas. Nós vamos nos antecipar, primeiro, construindo muitas unidades habitacionais e, segundo, planejando, fazendo a urbanização para que muitas pessoas possam construir as suas próprias casas. Além disso, nós também trabalharemos fortemente para legalizar a situação daqueles que moram nos bairros da cidade de Manaus e não têm o documento da sua casa, não têm o documento de propriedade. Então faremos um programa, uma parceria com os cartórios da cidade de Manaus para que todos tenham a sua casa devidamente documentada. Candidata, 1 minuto para as suas considerações finais. Primeiro, agradecer mais uma vez à Rede Amazônica de Comunicação pela oportunidade. Quero dizer a vocês que eu estou candidata a prefeita de Manaus porque, como cada mãe que está me assistindo nesse momento, nós sabemos o quanto a cidade precisa de um cuidado maior. Eu estou me dispondo a cuidar muito da cidade de Manaus, trabalhar a geração de emprego, fazer com que as famílias tenham uma saúde de qualidade, com que nossas crianças sejam bem atendidas nas escolas. Então é por isso que eu peço não só o voto, mas o apoio de todos e de todas para que, quem sabe, a gente possa ter pela primeira vez uma mulher na prefeitura. Então, Vanessa 65, peço com muita humildade o apoio e o voto de cada amigo e de cada amiga que me assiste. Obrigada, candidata Vanessa Graziotin, pela sua entrevista e boa noite. Boa noite.